Vamos então retornar aqui. Eu tenho uma missão bastante árdua, que é semelhante a alguém que pega um balde de 20 litros, bota dentro do carro, vai ali para a beira do mar e tenta botar aquele oceano todinho dentro do balde. É o que eu vou ter que falar agora para vocês em meia hora aproximadamente sobre culto e sobre o sistema de governo presbiteriano. Mas eu vou tentar então ser mais rápido. Quando a gente fala sobre culto, é importante nós vermos o que é que as Escrituras Sagradas falam sobre isso. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai expressar essa realidade, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe, irmãos, que no original há uma inversão da ordem aqui. O pois viria antes do rogo-vos, porque vai demonstrar que aquilo que Paulo vai tratar a partir de agora não é algo desconectado com o que ele vinha abordando, mas é algo completamente conectado com aquilo que ele tratou nos 11 capítulos anteriores. Ele vai aplicar aquilo que ele abordou até então. E interessante que Paulo usa uma palavra grega aí, chamada parakaleo e seus derivados, que foi traduzido para o português, e aqui, obviamente, cabe essa tradução, não há um erro exacerbado do tradutor da edição revista atualizada em traduzir parakaleo ou seus derivados como sendo rogar, mas a perspectiva que o apóstolo Paulo usa quando ele escreve utilizando esse vocábulo, não a ideia de que ele está implorando, ele está suplicando para alguém: por favor, faça isso. Não. Na verdade, Paulo está usando aqui a palavra parakaleo no sentido de: eu exorto a vocês, eu quero exortar, eu quero falar para vocês algo importante e prestem atenção naquilo que eu vou dizer. Esta é a perspectiva que nós devemos entender ao ler esse termo rogos. E é interessante que ele então quer exortar aqueles irmãos com relação àquilo que eles estavam vivenciando, e ele o faz, ele poderia, melhor dizendo, fazer a partir da sua identidade judaica. Porque, não sei se você sabia, mas a igreja de Roma, que Paulo escreve essa carta, ela era majoritariamente formada por cristãos que haviam se convertido, como eu disse, lá em Pentecostes. É óbvio que tinha alguns gentios que haviam se convertido à fé cristã, mas majoritariamente Paulo estava escrevendo a judeus convertidos ao cristianismo. Portanto, ele poderia escrever para aqueles irmãos dizendo: olha, eu estou escrevendo aqui para vocês, eu estou exortando aqui a vocês, eu, Paulo, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, e quanto à lei eu sou fariseu. Então, Paulo era um rabi, e ele podia exortar aqueles irmãos debaixo dessa autoridade, e aquelas pessoas iriam dizer: de fato, ele tem autoridade para falar como um rabi, como um judeu. Mas se observar, Paulo não fez. Paulo também poderia escrever para aquela igreja como um erudito, como um filósofo, porque Paulo havia sido instruído, havia recebido as instruções de ninguém mais, ninguém menos do que o maior filósofo da época, contemporâneo seu, o sábio Gamaliel. Então Paulo podia dizer: eu estou escrevendo a vocês, como erudito que eu sou, que eu aprendi aos pés do grande Gamaliel, portanto vocês devem me ouvir. Mas Paulo não fez isso. Paulo ainda podia
escrever para aqueles irmãos agora, nesse momento. Muitas vezes ele faz isso, mas nesse momento agora, ele poderia escrever como sendo o apóstolo. Paulo era apóstolo. Mesmo que ele tenha sido chamado depois da ressurreição de Cristo. Portanto, Paulo, ele não andou os 3 anos presenciando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ensinou aos seus discípulos. Ele não presenciou os milagres que o Senhor fez para comprovar a sua messianidade. Ele não foi testemunha da prisão de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas Paulo foi sim, era sim possível ser considerado apóstolo, porque ele foi chamado fora do tempo. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver, quando Paulo fala sobre o Evangelho, ele vai dizer antes de tudo, se peguei a partir do versículo 3, porque também recebeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que os demais, a todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo podia apresentar as suas credenciais apostólicas, mas ele, nesse momento aqui, não fez. Ele preferiu exortar aqueles irmãos, não pela a sua origem judaica, não por ser fariseu, por ser mestre judaico, não porque tenha sido instruído aos pés de Gamaliel, não por ser apóstolo, e também não por ser cidadão romano. Eu esqueci de falar disso, mas é uma outra atribuição importante. Paulo era cidadão romano, mas ele também não fez a partir da sua cidadania romana. Ele preferiu exortar aqueles irmãos, observem o texto, pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Por que Paulo fez isso? É porque ele sabia que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. O Senhor tinha sido misericordioso com Paulo, e Paulo então queria falar àquela igreja exatamente sobre as misericórdias de Deus. Por isso que ele exorta aqueles irmãos, para que pelas misericórdias de Deus, eles apresentem a Deus o corpo deles, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Paulo está falando para aqueles irmãos que já haviam sido alcançados pelo Evangelho, exortando-os para que eles apresentassem a Deus o culto conforme o Senhor quer que todos os seus servos prestem. Mas não valia ser um culto qualquer, a semelhança de Caim, que teve o culto rejeitado por Deus, a sua oferta. A semelhança de Nadab e Abiú, que foram exterminados pelo Senhor, porque ofereceram um fogo estranho. Mas aqueles irmãos deveriam apresentar um culto a Deus, corpo e sacrifício vivo. A ideia aqui é exatamente essa, de que eles estavam apresentando não um sacrifício de tolo. Como eu disse a vocês, recentemente eu tive a oportunidade de ir ao Líbano, e eu frequentei ali, eu pude frequentar, conheci o templo de Júpiter, um templo astronômico. Na verdade, Júpiter é a denominação grega para o templo de Baal. Uma construção astronômica. E eu tive ali debaixo, tirei fotos do altar, um
um altar altíssimo, talvez do tamanho desse local aqui, onde as vítimas eram oferecidas em sacrifício, tanto animais quanto seres humanos. Vai ter um videozinho falando a respeito da quantidade de sangue que já havia sido derramado sobre aquele altar. O sacrifício de ímpios para um Deus que tinha mãos e não pegava, olhos não viam, ouvidos e não ouviam, olhos e não ouviam, boca e não falava, pés e não andava, para um Deus morto, sem significado algum, uma figura bizarra. Mas Deus quer que seu povo não é um sacrifício vivo. Deus não aceita o sacrifício de qualquer pessoa, de qualquer jeito, mas Ele aceita o sacrifício dos seus filhos, que têm um novo coração, que foram alcançados pela graça de Deus, que os transformou, que fez deles uma nova criatura. Então é desse povo que teve a sua vida mudada, teve o seu coração regenerado, ou melhor dizendo, seu coração transplantado, do próprio coração de pedra para agora o coração de carne, propenso ao Senhor, inclinado para o Senhor, que o Senhor aceite o louvor. O sacrifício vivo, mas não somente vivo, mas o sacrifício santo. E só quem pode oferecer o sacrifício vivo e santo é uma nova criatura. Porque essa santidade aqui fala os dois aspectos da santidade, que eu acho que eu já toquei aqui ontem, que é o aspecto da santificação posicional, aquela que Deus faz nas nossas vidas, nos separando para o louvor da sua glória. Mas não somente esse aspecto posicional, mas aponta também para o aspecto progressivo, no qual a nossa salvação é desenvolvida dia após dia. De glória em glória, nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com Cristo, o nosso padrão. Mas não somente o sacrifício vivo e santo, mas também o culto, o sacrifício agradável a Deus. E aqui fica uma pergunta, meus irmãos: como é que um culto pode ser agradável a Deus? Vamos para João capítulo 4. O encontro de Jesus com o samaritano. Eu vou dizer uma série de coisas sobre esse texto, mas não vou dizer. Vou só dizer uma coisa aqui. A mulher pergunta, a partir do versículo 19: Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta, pois nossos pais adoraram neste monte, pois entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer no que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o culto agradável a Deus é um culto que é feito em espírito e em verdade. Como é que você adora em espírito? Outra boa pergunta. Porque ele interpreta essas coisas, é um raciocínio. O que ele está querendo dizer com isso? Quando é que se adora em espírito? Queridos irmãos, se adora em espírito quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É quando nós estamos
na presença de Deus, na casa do Senhor, corpo e espírito, voltados para Ele, sem estar preocupado com aquilo que vai acontecer na segunda-feira, com os problemas da vida, com absolutamente nada, mas nós estamos aqui voltados para adorar a Deus. Isso é adorar em espírito e conforme Ele quer de nós. Mas outra pergunta: como é que se adora a Deus em verdade? Adora-se a Deus em verdade quando nós adoramos segundo as Escrituras Sagradas nos dizem que nós devemos adorar. E aí a gente deve lembrar a oração sacerdotal de Jesus lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Lá está dizendo assim, ó, Jesus Cristo orando, intercedendo pelos seus e dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para adorar em espírito e em verdade, para adorar em verdade, você precisa adorar segundo as Escrituras Sagradas preceitua. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, vai dizer o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom, que faz bem a todos, que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, não limitado à sua própria vontade revelada, é tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações, chama a sua atenção, as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível de qualquer outro modo, ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Diz mais a Confissão de Fé de Westminster: o culto religioso a Deus deve ser prestado. O culto religioso deve ser prestado a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, católica, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestada, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão de Cristo. Ou seja, a gente, presbiteriano, ele defende aquilo que é chamado de princípio regulador do culto cristão. E está exatamente aqui expresso nesse capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, na seção primeira. Nós não podemos fazer qualquer coisa que nos venha à mente para fazer, mas nós só podemos fazer no culto cristão aquilo que está preceituado nas Escrituras Sagradas. Porque uma outra coisa que se coloca aí em paralelo é o princípio normativo do culto cristão. O princípio normativo do culto cristão é um princípio luterano e que é abraçado por todas as demais igrejas, exceto pelas igrejas reformadas. O princípio normativo do culto cristão diz assim: olha, aquilo que a Bíblia explicitamente não proíbe, eu posso usar no culto cristão. Então, a pergunta, eu vou ser exagerado, vou perguntar a você: na Bíblia tem proibido eu plantar bananeira? Todo mundo sabe que é plantar bananeira, né? No meio do culto, sim ou não? Não tem. Eu posso plantar bananeira, porque Deus vai receber o meu louvor. Que absurdo, pastor, você está exagerando. Não, vai lá na internet e vê o que é que o pessoal está fazendo no meio do culto. Então, esse é o princípio normativo do culto cristão, levado às últimas consequências pelas igrejas pentecostais e não pentecostais. Mas o princípio regulador do culto cristão diz: eu só devo louvar a Deus conforme Ele preceitua na sua palavra.
elementos do culto cristão estão contidos em Atos 2, de 42 a 47. Lucas, o historiador, cronista das viagens de Paulo, e o médico amado, ele vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações, tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, de forma que não havia necessidade entre eles. Então, o que está acontecendo ali é que há ali todos os elementos que compõem o culto cristão. Perseverar na doutrina dos apóstolos é ler a Bíblia Sagrada, pregar a Bíblia Sagrada, explicar a Bíblia Sagrada de forma fiel, é partir o pão, ou seja, o sacramento da ceia do Senhor e do batismo, obviamente, é viver em comunhão. E a comunhão que Lucas fala que a igreja vivia em Atos 2, 42, ao contrário do que alguém possa pensar, naquele momento de culto em que a turma começa a cantar e diz: aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso a ele. Você está abrindo a porta enquanto o irmão você lhe fala com ele. Mas era um momento de falta de comunhão. As orações, as ofertas alçadas aos seus senhores, os dízimos, os hinos que eram cantados, são os elementos de culto que fazem parte então do culto da ceia. E só isso. E a declaração, os credos e as confissões. A igreja primitiva tinha dois querigmas, ou seja, duas proclamações. A primeira delas era dizer que Jesus era Senhor, Jesus era Deus. E o segundo querigma da igreja, a segunda proclamação da igreja, que é um credo, era exatamente dizer: Maranata, para vencer Jesus. Então, esses são elementos que compõem o culto cristão, e nenhuma outra coisa mais deve fazer parte do culto cristão, senão esses elementos. Então, nós podemos dizer que o culto que nós prestamos a Deus, ele pode ter três esferas. A esfera do culto individual, que é aquela esfera que é contida lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, instruindo aos seus discípulos a sua assistência de como eles deveriam orar, Jesus vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto, ele te responderá. Isso é o culto individual entre você e Deus. Mas há também o culto familiar, que é o culto doméstico, no qual o pai, a mãe e os filhos se reúnem em torno da mesa, em cima da cama, como fazíamos nós fazíamos em nossa casa, eu e minha esposa, com os filhos todos presentes, e orávamos, e cantávamos, ouvimos a palavra. Isso é o culto familiar. Mas existe também o culto público, onde toda a congregação do Senhor se reúne, e aí esses elementos todos estão presentes, e nós nos reunimos para o louvor, para a glória de Deus. Esse é o culto cristão. Então, eu agora vou passar para... Podemos falar uma série de outras coisas, e o livro vai trazer o desenvolvimento do culto do Antigo Testamento, as fases do culto. Vocês poderão ver isso, fique por um momento, se Deus nos permitir, e nós veremos isso. Mas a última coluna que eu quero tratar com vocês é exatamente o último pilar, é o governo. Ele é o vigário de Cristo na terra. E foi por conta disso que os reformadores disseram que o Papa era o anticristo. Sabiam disso? Por quê?
Porque essa palavra anticristo, que é usada nas Escrituras Sagradas, não é somente alguém que se levanta contra Cristo. Isso também é. Mas é alguém que é colocado no lugar de Cristo. E o Papa, então, ele se coloca no lugar de Cristo. E por isso os reformadores disseram que o Papa era o anticristo, e a nossa confissão de fé reafirma isso. Nós entendemos que o cabeça da igreja é Cristo. E Ele é quem governa a igreja. E Ele faz isso através de oficiais que são levantados para conduzir a igreja conforme os padrões que o Senhor Deus determinou nas Escrituras Sagradas. Você vai observar que os oficiais da igreja, eles não dirigem a igreja conforme dá na cabeça de cada um deles. Não ia ter problema. Imagina aí, cada um dizendo uma coisa diferente. Não. Os oficiais da igreja, eles governam a igreja conforme a vontade de Cristo revelada nas Escrituras Sagradas. Aí nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que quando a gente fala de igreja, nós temos dois aspectos de uma mesma igreja. Nós temos o aspecto da igreja que é chamada visível. A igreja visível, numa linguagem mais assim, trocando para facilitar, é a igreja como nós vemos. É uma igreja que ela tem as implicações de uma instituição humana. Ela tem um rol de membros. Para que você entre nessa igreja, a adesão se dá através do batismo e pública profissão de fé. Ela tem autoridade se você faz promessa diante de Deus e diante do povo que você se submete às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis à vida sagrada. Essa é a igreja visível. Mas existe uma igreja invisível, que é a igreja conforme Deus vê. E essa igreja invisível, ela é formada por crentes de todas as épocas. Desde Adão até a última concepção antes da volta de Cristo. Pessoas de todos os tempos, de todas as tribos, de todas as raças, de pessoas de todas as nações, de todas as partes do mundo, fazem parte então dessa igreja invisível, que tem um número limitado de pessoas. Isso não foi limitado pelo próprio Deus quando Ele escolheu a sua igreja, o seu povo antes da fundação. Mas por enquanto essa igreja existe em duas dimensões. Uma dimensão que é chamada igreja triunfante. Já ouviu falar sobre isso, né? A igreja triunfante ela é formada por todas aquelas pessoas que professaram a fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo e já estão nos céus. Essas pessoas já morreram. Elas estão então no céu, já gozando das benesses de Deus. Essa é a igreja triunfante. E existe uma outra dimensão da igreja visível de Deus que está presente aqui no mundo, é chamada igreja militante. É a igreja que está anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo às pessoas do mundo todo. Portanto, essa é a igreja do Senhor.
Essa é a igreja que ele é o cabeça, que ele é o noivo, que ele governa e ele faz a partir dos seus oficiais. Quando a gente fala de sistema de governo, nós temos 3 tipos majoritariamente de sistema de governo. Um é um sistema que é chamado congregacional, no qual, para que se realize qualquer coisa na igreja, uma assembleia tem que ser convocada. Então o pastor convoca aquela assembleia e as pessoas vão discutir o que vão fazer administrativamente, ou mesmo que seja uma administração, como é que eu diria, de uma disciplina eclesiástica. Ela é efetuada por toda a igreja. Há um outro completamente diferente, que é o sistema episcopal, no qual há um bispo que manda sobre todas as coisas e que ninguém pode questionar absolutamente nada, porque quem decide é o bispo. E essa perspectiva, o regime episcopal levado às últimas consequências, aponta então para a figura da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um bispo primaz, o Papa. E outro regime que talvez conjugue, faça uma síntese. Eu lembrei hoje que nós falávamos de Hegel, aquela ideia da tese, antítese e uma síntese. Nós temos o governo presbiteriano, que é um sistema de democracia representativa. Emana do povo, mas ela é representada através dos seus oficiais. A igreja, ela funciona em concílios, e são 4 os concílios da igreja. O primeiro é o conselho da igreja local, que faz parte do pastor e os presbíteros da igreja. O segundo nível é o presbitério. Os pastores não fazem parte da igreja, mas eles são membros do presbitério. Da igreja, eles são os pastores, os presidentes do conselho da igreja local, mas eles são membros do presbitério. E há um nível superior, que são os sínodos, que é uma reunião de presbitérios, no mínimo 3 presbitérios que precisam para que se forme um sínodo, e o Conselho Maior, que é o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Assembleia Geral, que é formado por todas as igrejas, todos os presbitérios e todos os sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando a gente fala em governo, então, é preciso que a gente entenda que existe na igreja ofícios, ou existiu desde o primeiro momento da igreja, aqueles ofícios que são chamados extraordinários e os ofícios que são chamados ordinários. Os ofícios extraordinários, quais são? Apóstolos, profetas, que cessaram com a morte do último apóstolo por volta aí do ano 100 da nossa era, no primeiro século ainda. Esses apóstolos que nós ouvimos falar hoje são descredenciados. Alguém já disse que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Já ouviram essa expressão? Porque os apóstolos já morreram. Na verdade, esses apóstolos modernos são falsos apóstolos, que não foram chamados diretamente pelo Senhor e não receberam ensinamento diretamente do Senhor. Então, os apóstolos são oficiais extraordinários, eles cessaram, assim como os profetas. Havia necessidade dos profetas, porque até então ainda a doutrina, o Novo Testamento não havia sido dado completamente. Então, os profetas, eles recebiam revelação de Deus a partir dos ensinamentos dos profetas, a fim de exortar o povo. Mas o cânon, ou seja, o Novo Testamento foi dado. Então, tanto o apóstolo como os dons revelacionais que envolvem profecia e línguas cessaram no primeiro século. Não existe mais
dons espetaculares para os nossos dias. Porque tudo aquilo que Deus queria falar para a sua igreja, Ele revelou através da sua palavra. E os ofícios, ou os oficiais ordinários, quais são? Presbíteros e diáconos. Ordinários porque eles são para os nossos dias. E na igreja presbiteriana você então tem esses dois ofícios, que são ocupados por homens. A igreja presbiteriana do Brasil, ela não reconhece o oficialato feminino. As irmãs fazem um grande trabalho, mas elas não podem ser oficiais na igreja porque a Bíblia não demonstra, não aponta para o oficialato feminino, apenas para o masculino. A obrigação é do homem. Lembra do mandato cultural? A obrigação é nossa de cuidar e guardar o jardim. A responsabilidade é dos homens. A mulher é uma auxiliadora e deve ser idônea. Então, na igreja presbiteriana, o oficial ele é homem e ele pode ser diácono e pode ser presbítero. Só esses dois tipos. O presbiterato, os presbíteros, ele tem uma divisão, que é exatamente a ideia do presbítero regente e o presbítero docente. O presbítero regente são aqueles presbíteros que fazem parte do conselho da igreja, que exercem o presbiterato, mas eles não são ministros do Evangelho. Os presbíteros docentes, esses são os ministros do Evangelho, que se afadigam no estudo da palavra, ministram a palavra e os sacramentos. Por isso, só quem pode ministrar o sacramento, batismo e ceia, na igreja presbiteriana do Brasil, são os pastores, que são também chamados de presbíteros docentes. Os presbíteros regentes, eles dirigem a igreja, mas eles não têm autoridade para pregar como pastor, nem para ministrar o batismo, a ceia, nem para efetuar em casamento. Isso é atribuição exclusiva do presbítero docente. Então, basicamente, o governo da igreja é esse. Ele é representativo. E em todos esses níveis, é o povo que escolhe o diácono, é o povo de Deus que escolhe o presbítero regente, e é o povo de Deus que escolhe o presbítero docente, ou seja, o pastor. Então, se algo não está indo bem, a responsabilidade é do membro da igreja, que escolhe errado, e que, portanto, deve ter cuidado, deve orar, deve procurar o padrão que as Escrituras Sagradas nos ensinam, relatados na Epístola de Paulo a Timóteo, e também na Epístola de Tito, além de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Como deve ser essa pessoa que vai assumir o oficialato da igreja? Então, basicamente é isso, mas eu quero agora, por fim, apresentar para os irmãos a nossa igreja como ela é hoje, em números. Por exemplo, nós temos hoje, na igreja presbiteriana do Brasil, deixa eu ver aqui, nós temos 507.933 membros comungantes. Nós temos ainda 141.577 membros não comungantes, que são aqueles filhos dos crentes até os 18 anos que fazem parte do rol da igreja e estão chamados de membros não comungantes. E o total disso é de 649.510 membros do total. Ou seja, nós temos menos de 700.000 membros na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos ainda, meus irmãos,
4.474 pastores na IPB. Nós temos 16.622 presbíteros na IPB. E temos 17.141 diáconos na igreja. Nós temos 2.805 igrejas. Esses dados são de outubro passado, fornecidos pela Secretaria Executiva do Supremo Conselho. Nós temos 2.263 congregações, então essa congregação está inserida nesse número, e temos 993 pontos de pregação. Esses são os números da nossa igreja. Temos um Supremo Conselho, temos 85 sínodos, temos 343 presbitérios, e aí o restante eu já falei para vocês, o número de igrejas, de congregação e pontos de pregação. Essa é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses são os elementos essenciais. Mas nós temos também outros elementos, que são as juntas, as autarquias e as chamadas forças de integração da igreja, que envolve a UPH, envolve a SAF, envolve a UMP, envolve a UCP, envolve a UPA, envolve a terceira idade, que são forças chamadas forças de integração da igreja, que conquanto façam parte da igreja, elas não são essenciais para a existência da igreja. Elas são importantes, mas não essenciais. Pode uma igreja presbiteriana existir e não existir o MP? Pode. Pode existir uma igreja presbiteriana e não existir uma SAF? Pode. Não é bom que isso aconteça, mas pode acontecer, porque as forças de integração, elas não são a essência da igreja. Mas no Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil tem esse modelo. Então, por que nós vamos abraçar outro modelo se nós temos o nosso? Vamos valorizar o que é nosso. Vamos valorizar a UPH, vamos valorizar a SAF, a UMP, a UPA, a UCP, vamos valorizar o trabalho da terceira idade, porque este é o nosso modelo. Mas eu faço questão de dizer, as forças de integração, elas não são a essência do presbiterianismo. Nem também as suas autarquias. Por exemplo, a IPB tem 4 órgãos de missões. De tudo aquilo que a IPB arrecada a nível nacional, do bolo, 54% é destinado para o chamado Comitê Gestor dos órgãos da igreja. Esse Comitê Gestor rege as finanças da igreja, que são aplicadas aos órgãos de missões, à Junta de Missões Nacionais, ao Plano Missionário Cooperativo, à APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e também à APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicações. Esses são os órgãos de missões. Tudo aquilo que a igreja arrecada, 50% do bolo é enviado para esses órgãos de missões da igreja, que são importantes, mas eles também não são a essência da igreja. Além disso, nós temos as nossas autarquias, as nossas juntas, como por exemplo, a Junta de Educação Teológica da igreja, as juretas, que são as juntas regionais de educação teológica, que existem em todo o Brasil, os seminários. Nós temos hoje 9 seminários, praticamente, está vindo outro aí, o de Manaus, que são os seminários onde preparam os pastores das nossas igrejas. Nós temos os institutos bíblicos, nós temos as escolas, os colégios, as faculdades, os hospitais, o Mackenzie, mas nada disso é essencial para o presbiterianismo. Mas eles são importantes para o presbiterianismo no nosso Brasil. O essencial para o presbiterianismo são as colunas. Quais são elas? A teologia, o dever e a norma,
o culto e o sistema de governo. Tudo isso retirado da onde? Baseado em quê? Na doutrina fundamental, que é a soberania de Deus. Isso foi tirado da onde? Das Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Bem, eu acho que é suficiente por hoje. Vocês estão cansados já. E eu estou me tornando chato. Mas eu não sei se é possível, perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração, algum questionamento. Eu acho que esse é o momento de nós fazermos. Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, são duas perguntas. Se o senhor puder me ajudar aí na dúvida, eu agradeço. E ela está dentro do contexto que falar do pastor ser membro do presbitério e não ser membro da igreja local. Certo? Então, a primeira pergunta tendo visto que o pastor é membro do presbitério e não é membro da igreja local, porque isso hoje, isso não seria uma incoerência, visto que ele é presidente do conselho da igreja local, sem ser membro dela. Você compreendeu? Compreendi. A segunda pergunta. Posso responder primeiro essa? Pronto. Né? Ó, a gente tem que ter cuidado, porque se nós não considerarmos o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio como igreja, nós estamos com um sério problema. Então, da mesma forma que a igreja, nós nos referimos à igreja local, nós nos referimos ao presbitério como sendo igreja regional e ao sínodo como sendo uma igreja no âmbito maior e ao Supremo Concílio como sendo igreja de toda aquela região. E a gente pode ver muito isso nas cartas de Paulo, quando ele escreve, por exemplo, a igreja da Galácia. Onde era essa igreja da Galácia? Era uma região. Era uma região. E não apenas de igreja local. Então, daí vem essa ideia que é desenvolvida a partir dessa questão. Não há incompatibilidade. Tá certo? É que nós decidimos fazer assim. Por quê? Porque o pastor está aqui hoje, mas amanhã ele pode estar ali, acolá, alhures. Então, ele sendo membro do presbitério, isso vai facilitar nessa mobilidade dele para servir a igreja como um todo, porque a nossa igreja é a igreja que está em todos os lugares da pátria e até no mundo inteiro. Eu visitei, eu disse a vocês em junho, lugares onde a igreja presbiteriana está lá, a igreja presbiteriana no Líbano, a igreja presbiteriana no Iraque, está lá. Então, dentro dessa perspectiva que nós fazemos essa divisão, é mais um aspecto organizacional e não há incongruência, não há inconsistência nessa questão, porque nós, a não ser que nós não consideremos presbitério, sínodo e igreja e Supremo Concílio como a igreja. Eu trato isso no meu livro, no capítulo, o irmão vai poder perceber isso, a minha argumentação. Mas pode. Ok? Ok. A segunda pergunta é bem ligada com a outra. Ficou claro, obrigado pelo esclarecimento. Mas é porque isso é uma realidade. A segunda é o fato de ele não ser membro da igreja local. Sim, é muito sério. Nós devemos ter a justificação. Não dificulta a aceitação dos membros do conselho as proposições do pastor para a igreja local. O conselho, muitas vezes, tem essa visão, né? Que não é membro da igreja, o pastor dá as proposições para o conselho. Eu diria que se isso acontecer, a igreja está num mau caminho.
ela não entendeu o que é ser igreja, porque essa é a regra que rege a nossa igreja através da sua Constituição. Então ela está sendo, eu diria, estou procurando aqui a palavra, rebelde. E rebeldia é pecado. E a Bíblia diz que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. E é algo abominável diante de Deus. Então, tem que haver uma cumplicidade. Nós somos pares. O pastor deve ter ao seu lado amigos, irmãos, que querem o bem da igreja. E ele traz então as proposições da igreja, ele que se dedica como docente à igreja, no objetivo de trazer o melhor. Ele traz as propostas, a discussão no conselho, é colocado à votação. Se ganhou e aquilo foi colocado em prática e deu tudo certo, aí o conselho deve dizer assim: nós acertamos. E é o conselho do pastor. Da mesma forma, se o pastor traz uma proposta e aquela proposta não passa no conselho e aquilo dá errado, então todos têm que dizer: nós erramos. E não o pastor dizer: vocês erraram, porque não quiseram fazer o que eu quis. Deve haver então uma unidade, isso é um corpo. Imagina aí, Paulo trata disso, e a gente pode usar a mesma questão para responder as duas perguntas. O que Paulo fala em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele usa uma analogia, dizendo que a igreja é um corpo e que nós somos membros desse corpo. E o pé não pode dizer para o corpo: porque eu sou pé, eu não quero mais fazer parte dessa igreja, né? E nem por isso ele vai deixar de ser. Mas o corpo deve estar sempre todo unido, harmônico e vivendo para a honra e para a glória de Deus. Então, nessa perspectiva é que ele deve. Se a igreja age assim, poxa vida, então não. Acho que todo mundo tem que colocar o joelho em terra e pedir a Deus misericórdia e clamar para que haja um reavivamento espiritual, porque sem dúvida alguma a igreja está doente, a igreja está enferma. Essa seria a minha resposta. Respondi? Ok? E olá, meu irmão. Mas tornar um pastor presbiteriano, a formação tem que ser de forma integral na sociedade presbiteriana, ou é aceito de forma parcial que a conclusão da sociedade presbiteriana? Olha, o que rege isso é a nossa Constituição, no artigo 118. Ele vai dizer que para que alguém seja ministro presbiteriano, ele tem que cumprir os seus estudos num seminário presbiteriano. O processo é o seguinte: o cara tem que ser membro da igreja, a igreja tem que olhar para ele e reconhecer que ele tem aptidão para o pastorado, a igreja reconhece o chamado dele. E ele então deve passar por um período probatório de 3 anos. Eu sei que o pastor tem feito isso aqui, tratando de irmãos que se sentem vocacionados. Então, durante 3 anos, o pastor vai dando literatura para ele ler, acompanhando, vai colocando ele para trabalhos em congregações, em algumas outras coisas, vai testando. Chega ao ponto que ele diz: eu acho que eu vou apresentar você ao Sagrado Ministério. Então, ele, numa reunião do conselho, essa pessoa é levada ao conselho, ela é sabatinada sobre as suas posições, o conselho então julga e o conselho reconhece: não, essa pessoa, nós entendemos que ela é vocacionada para o ministério. Elas passaram 3 anos, né? Então, ele é apresentado ao presbitério. O presbitério então vai fazer todo esse processo de novo, sabatina e algumas outras coisas.
E aí vai dizer, bem, nós também reconhecemos que você é chamado, porque o presidente deve apresentar uma monografia sobre algum capítulo da Confissão de Fé do Westminster. São 33 capítulos, você então deve escolher um desses capítulos para apresentar uma monografia, e você deve pregar um sermão de prova, e depois você deve ser sabatinado pelo presbitério para saber se você está apto ou não para o ministério. Estando apto, o presbitério então vai lhe ordenar por um período que pode ser um período curto, dependendo da necessidade, ou deve licenciá-lo por 1 ano ou por 2 anos, e depois deve novamente passar por esse processo. Ele de novo prega, ele de novo é sabatinado, e aí, em sendo aprovado, ele vai ser ordenado ao Sagrado Ministério. Essa é a forma como a nossa Constituição deve fazer. Eu sei que aqui no Ceará nós tivemos uma lacuna muito grande em muitos pastores que não foram formados no seminário presbiteriano, mas há uma determinação, porque o artigo 118, que fala sobre essa ordenação, há 2 parágrafos. O parágrafo primeiro diz que, depois de concluído os seus estudos, o presbitério deve nomear um tutor eclesiástico. E o parágrafo segundo vai colocar uma exceção. Vai dizer que, se ele não fez o curso no seminário idôneo, se ele não fez o curso no seminário presbiteriano, o presbitério pode reconhecer, desde que o seminário que ele fez o curso seja considerado idôneo para preparar os pastores presbiterianos. O que quer dizer com seminário idôneo? Não quer dizer que lá, que exija algum seminário que seja desonesto, que ande com falcatrua ou qualquer outra coisa. Não. O que ele está dizendo idôneo para preparar pastores para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Um seminário que seja confessional. Um seminário que ensine as Escrituras Sagradas, ensine os símbolos de fé. E só quem faz isso, na verdade, são os seminários presbiterianos. Por isso, fechou agora, e qualquer presbitério pode ordenar qualquer pessoa, é prerrogativa do presbitério? Mas não é prerrogativa do presbitério determinar se o seminário A, B ou C é idôneo para preparar pastores. Só quem pode decretar a idoneidade dos seminários é a JET, a Junta de Educação Teológica. Então, se alguém se formar num seminário que não é um seminário presbiteriano, o presbitério tem que se reunir, tem que fazer um documento para a JET e perguntar: esse seminário é idôneo? E a JET vai dizer se é ou se não é. E aí a coisa acontece. Esse é o processo ordinário. Alguns presbitérios fazem diferente? Fazem. É aquele princípio da obediência e da desobediência. Então, cada um julga. Como está posto. Respondido? Mais alguma pergunta? Irmãos, Deus os abençoe. Irmão David, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo conselho da igreja de Monte Castelo, que avergou a nossa participação, ao PH da congregação e do presbitério, que avergou também endossou a nossa vinda aqui. Eu dou graças a Deus pela ação dos homens que também têm se movimentado para prestar o serviço à igreja. Parabéns aos irmãos e Deus os abençoe ricamente. Amém. Tá bom? Obrigado. Devolvo a palavra. Sido fortalecido, creio que sim, com a ministração da palavra do Senhor. E nós queríamos dar uma pequena homenagem ao reverendo, uma plaquinha que a UPH mandou fazer, livros, né? Mas
ele deixou no local. É o mínimo que o PH pode fazer pelo reverendo, né, que se dispôs do seu lar, deixou a sua família para estar aqui em Calcaia ensinando a palavra do Senhor para nós. Eusébio, do campo missionário, também o reverendo Cláudio, que também está nos visitando esta noite. Queria